Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula prática. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a penhora de animais, os famosos semoventes, né? Como que isso acontece na prática? Como que você faz para descobrir se o devedor tem semoventes? Uma vez descoberto, como é que é feita a penhora, o depósito, a venda? Tudo isso nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Quero começar dando as boas-vindas a você que está aqui comigo. Toda quinta-feira, 10h30 da manhã, eu faço uma aula prática. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, você lembra que você tem o seu compromisso comigo, 10h30 da manhã. Aliás, deixa eu conhecer aqui, ó. Será que hoje nós temos aqui mais novatos ou mais veteranos? Se você está aqui a primeira vez em uma quinta-feira, você é um novato, você é uma novata. Escreve aí para mim, ó, sou novata, para eu poder te conhecer. Agora, se você já está aqui, pelo menos pela segunda vez, se você já assistiu uma aula prática anterior, você já é considerado aqui por mim um veterano, uma veterana. Escreve aí que eu quero te conhecer. Muitos veteranos passam por aqui toda quinta-feira buscando uma experiência prática e eu quero que isso aconteça com você também, meu querido novato, minha querida novata. Escreve aí, sou novato, sou novata, sou veterano, sou veterana, porque eu quero te mandar uma saudação especial, tá bom? Você que está aqui comigo pela primeira vez, os queridos novatos, eu quero te dizer que aqui a gente tem um grande combinado entre a gente, é o nosso pacto do conhecimento. E o nosso pacto do conhecimento, ele gira em torno de uma premissa. O conhecimento só tem sentido quando compartilhado. E é o que eu estou fazendo aqui, eu vou compartilhar a minha experiência prática e é o que eu quero pedir para que você faça também, que você compartilhe aquilo que você aprendeu aqui. Então, saiu daqui com um conhecimento novo? Leva adiante. Passa para um estagiário do seu escritório, passa para um colega advogado ou aproveita agora esse momento para compartilhar essa aula. Você vai ver que logo abaixo aqui do vídeo tem uma setinha para quem está no YouTube. Você pode clicar nessa setinha, fecha o chat, você vai ver a setinha e compartilhar. Compartilha aqui aí com 2 grupos de WhatsApp, chama os amigos para participar dessa aula. Se você estiver assistindo pelo Instagram, você vai ver um triângulo de lado, parece um aviãozinho de papel. Clica nele, compartilha com pelo menos 3 advogados e escreve aí para mim, ó, eu compartilhei para eu poder te agradecer, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a penhora de animais e você vai ver que o conhecimento prático vai ser fundamental para você conseguir sucesso nesse tipo de penhora. Como você que está aqui pela primeira vez talvez não saiba, mas os veteranos já sabem. Eu tenho como propósito de vida o compartilhamento do conhecimento. E esse é o objetivo dessa aula, compartilhar o conhecimento. Se você por acaso ainda não me segue aqui, não está inscrito no meu canal do YouTube, faz isso agora. Vai aí, ó, se inscreve no canal, porque a próxima aula prática, o YouTube já se encarrega de te notificar e aí você já fica sabendo e cai aqui para dentro, tá bom? Vamos lá. A partir de agora, vou compartilhar o meu mapa mental. Você vai começar a ver a minha tela agora e a partir do que você vai presenciar, lembra, esse mapa mental que eu vou compartilhar com você, ele vai ser disponibilizado para você lá no meu canal do Telegram. Também 100% gratuito, é simplesmente um material que complementa a aula. É como se você pudesse pegar o quadro negro do professor e levar para casa. Então todas as anotações importantes dessa aula estão nesse mapa mental. Agora, presta muita atenção. Eu gosto de privilegiar aqueles que são comprometidos. Você que está ao vivo aqui comigo, então, nessa quinta-feira, 10h30 da manhã, você vai ter acesso a esse mapa. Quem assistir essa aula amanhã, depois de amanhã, não vai conseguir o mapa mental. Por quê? Porque eu vou disponibilizá-lo no canal do Telegram por apenas 1 hora. Então, a hora que acabar essa aula, eu vou lá no Telegram, disponibilizo o mapa. Você que está ao vivo, corre lá, baixa o mapa e guarda com você. Quem assistir essa aula no período da tarde, já não vai conseguir o mapa. Quem assistir amanhã, depois de amanhã, já não vai conseguir o mapa. Por que eu faço isso? Porque eu quero os comprometidos. Eu quero que você aproveite cada oportunidade que aparece na sua vida. Já ouviu falar com toda certeza que o direito não socorre quem dorme? Já, né? A partir de hoje,
Todas as vezes, presta atenção, porque eu não quero que você esqueça, tá? Eu estou associando essa mensagem a uma atividade do seu cotidiano. Para quê? Para ficar impregnado aí na sua mente. Todas as vezes que você for tomar banho, que você for colocar o shampoo na mão, então imagina que isso aqui é o shampoo, ó. Você vai pegar o shampoo, vai colocar na mão, você vai lembrar do professor José dizendo: o direito não socorre quem dorme. E a partir de hoje você nunca mais vai perder uma oportunidade. Se estar aqui ao vivo é uma oportunidade para que você tenha um mapa mental, para que você aprenda antes de todo mundo, presta atenção para que você nunca mais perca um encontro ao vivo, tá bom? Então, colocou o shampoo na mão, vai olhar para a mão e vai ver a cara do professor José Andrade dizendo assim, ó: o direito não socorre quem dorme, e você nunca mais vai perder uma oportunidade. Vamos lá, agora o mapa mental da nossa aula. Pronto, já está aqui com você. Agora eu quero que você entenda qual que é o objetivo dessa minha aula. Eu quero, meu amigo, minha amiga, mostrar para você aquilo que você só aprende na prática. Aquilo que talvez você demoraria anos e anos para aprender na sua atividade diária, mas que eu faço questão de te contar, de te mostrar. Para quê? Para evitar que você erre, para te economizar tempo, para evitar que você sofra prejuízo, para evitar que o seu cliente sofra prejuízo e para fazer o principal, que você consiga resultado cada vez mais rápido, resultado cada vez mais real, para que você consiga entregar para o seu cliente aquilo que ele realmente deseja, que é o quê? O dinheiro no bolso. Quando o cliente te procura, porque ele tem um cheque para receber, quando ele tem uma sentença para executar, o que ele quer? Dinheiro no bolso. E hoje, através da penhora de semoventes, de animais, eu vou te ensinar como colocar o dinheiro no bolso do seu cliente. Afinal de contas, cliente satisfeito volta. Cliente satisfeito indica, te traz novos clientes, tá bom? Então esse é o meu objetivo com a aula de hoje. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir e vamos lá. Começando a todo vapor no tema da nossa aula. Relembrando, a gente está falando de penhora de animais, penhora de semoventes. Como fazer isso na prática? Primeiro ponto, o Código de Processo Civil, ele prevê expressamente essa modalidade de penhora. Lá no artigo 835, inciso 7º, fala assim, ó: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, e vai trazendo lá dinheiro, títulos, veículo, bens móveis, e lá no inciso 7º fala semoventes. Essa palavra tão diferente, tão pouco usual, fala aqui então que a penhora pode recair sobre semoventes. Tudo bem, mas o que se enquadra no conceito de semoventes? E aí a gente vai para o direito civil. É o direito civil, é a doutrina do direito civil que fala para a gente o que são semoventes. E mais ou menos a doutrina fala assim, o que importa para a nossa aula de hoje, que semoventes são bens móveis que possuem movimento próprio, tal qual animais selvagens, domésticos ou domesticados. Isso aqui é um conceito tirado da doutrina civil. Tá? Como esses animais, como os semoventes, eles possuem valor econômico, eles acabam interessando ao direito. Exemplo, gado, né? Vaca, boi, touro, o cavalo, a égua, o jumento, o potrinho, o carneiro, a cabra, o bode, a ovelha, o búfalo, todos esses animais são considerados então semoventes. E aí vem a primeira grande provocação da aula. E os animais domésticos? E o gatinho que o devedor tem lá na casa dele, o gato persa? E o cachorrinho que o devedor tem lá na casa dele? É um semovente? Sem dúvida nenhuma que eles se enquadram no conceito de semovente. São bens móveis que possuem movimento próprio. Mas mesmo assim, eles são suscetíveis de penhora? Olha, nós vamos ver isso mais adiante aqui nessa aula. Eu quero que você fique comigo até o final, porque é lá no final que eu vou te dar essa resposta. Se é possível você penhorar o bichinho de estimação do devedor. E olha, hoje qualquer bichinho de estimação,
custa aí 7, 8, 10 mil reais. Esse tempo atrás eu fui comprar um gato para minha filha e eu fui num gatil. Aliás, eu nem conhecia essa palavra. E é claro, ela é até óbvia, né? Se quando você vai comprar um cachorro, você vai no canil, para você comprar um gato, você vai no gatil. E eu fui no gatil e a minha filha entrou, tinha lá 4 ou 5 filhotes de gato branquinho, peludo, a coisa mais linda do mundo. E aí a minha filha se apaixonou e pegou um gato, e o gato lambeu ela, e o gato miou para ela. E a hora que a mulher me falou o preço do gato, eu quase engasguei, eu estava tomando uma água. O gato custava mais de 10 mil reais, porque o pai era campeão disso, campeão daquilo, e foi um grande trabalho eu tirar minha filha lá de dentro sem o gato, porque de fato eu não tinha coragem, não que não valha, não que não seja justo, tá? Mas dentro da minha realidade no momento, eu não entendia como razoável pagar mais de 10 mil reais em um gato. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque existem muitas dívidas sendo cobradas na justiça que vale menos do que 10 mil reais, ou que 10 mil reais já representa o pagamento de um valor considerável da dívida. Então, é sim possível a gente fazer esse raciocínio, e eu vou te dizer ao longo da aula se pode ou se não pode penhorar esses animais domésticos. Mas vamos lá. Professor, para eu poder penhorar semovente do devedor, eu preciso descobrir se o devedor tem algum semovente. Como é que eu faço na prática para descobrir se o meu devedor tem gado, tem cavalo, tem bode, seja o que for? Bom, eu vou te mostrar então como que você encontra, como que você descobre isso com a ajuda do juiz dentro do processo, mas vou te mostrar também como que você faz sem a ajuda do juiz. E é por aqui que nós vamos começar. Primeiro de tudo, tá? Para você descobrir semoventes do devedor, isso envolve um certo trabalho de investigação do advogado. Sim, o advogado na execução, ele tem que ser um investigador ou ter uma equipe de investigação. Geralmente, os advogados que mais têm sucesso na execução são aqueles que mais sabem investigar extrajudicialmente, sem a ajuda do juiz. E você vai começar a aprender a fazer esse trabalho de investigação hoje. Primeira coisa, você vai conversar com pessoas da cidade do devedor, com pessoas que moram próximas, procurando descobrir se ele pratica alguma atividade rural, se ele tem alguma chácara, se ele tem algum sítio. Trabalho de investigador mesmo, procurar conversar nas lojas de produto agropecuário. O fulano costuma comprar aqui, o fulano tem cadastro aqui, e assim você vai descobrir se ele trabalha com algum tipo de atividade rural. Conversas com pessoas da cidade. Eu já tive aluno que conseguiu penhorar uma quantidade enorme de gado simplesmente com essa conversa. Você pode conversar com os corretores de gado da cidade. Geralmente, cidade do interior tem um local lá na cidade onde ficam os corretores de gado. Vai lá, já vendeu o gado para o fulano de tal? Você já vendeu o gado para o ciclano? E assim você vai conseguir descobrir. Você pode ir em casas de leilão. Fulano de tal costuma comprar animal ou vender animal aqui. Vocês fazem leilão de gado do fulano de tal e você começa a descobrir fazendo um trabalho de investigação. Se for o caso, contrata um correspondente. O devedor mora em outro estado. Contrata um correspondente com esse objetivo de fazer essa investigação, tá bom? E você também pode pesquisar junto aos cartórios da cidade onde ele mora. Muitas pessoas trabalham com arrendamento de área e fazem um contrato, uma escritura pública. E você pode, então, diligenciar nos cartórios da cidade, isso para a cidade pequena costuma funcionar muito bem, e indagar se o seu devedor tem alguma escritura lavrada lá. De duas uma, você pode descobrir que o seu devedor tem uma área de terra que ele comprou, mas que ele não registrou no nome dele, ou seja, só tem a escritura, ou você pode descobrir que ele arrenda uma área de um terceiro. Então a área não é dele, ele tem lá uma escritura pública, um arrendamento que ele fez e que você vai descobrir pesquisando junto aos cartórios. Descobriu que o seu devedor arrenda uma área? Junta isso no processo e pede para o oficial de justiça ir lá imediatamente para poder contabilizar os animais e penhorar, se for o caso. Veja, dá para você, fazendo um trabalho de investigação, descobrir algumas coisas que vão te levar
aos semoventes, aos animais de propriedade do devedor. E eu quero te ensinar aqui também uma pesquisa junto ao SIGEF. O SIGEF é um sistema do INCRA que te permite descobrir se o devedor deu entrada em algum pedido de georreferenciamento de área. Meu amigo, o que é isso? Para muita gente pode ser grego, mas eu vou explicar agora, tá? Às vezes uma pessoa compra uma área de terra e compra de forma parcelada, ou seja, faz um contrato às vezes de gaveta, faz uma escritura pública com o vendedor, promete pagar lá durante 3, 4 anos, né? Mas ela já toma posse da área. Quando ela toma posse da área, ela precisa às vezes regularizar a área, ela precisa fazer o que se chama de georreferenciamento, precisa mostrar lá para o INCRA quais são exatamente as confrontações, as divisas. E nesse portal, no SIGEF, eu coloquei aqui, ó, você vai clicar aqui na setinha no mapa mental, vai direto para esse portal, você consegue consultar pelo nome do seu devedor e descobrir se ele pediu o georreferenciamento de alguma área. Ou seja, ele vai lá no INCRA e fala, comprei a área tal, ainda não sou dono, mas já quero fazer o georreferenciamento. Eu serei dono quando eu tiver terminado de pagar a última parcela. Mas às vezes ele precisa do georreferenciamento até para poder depois regularizar a escritura. Então, você extrajudicialmente, sem precisar da ajuda do juiz, pode descobrir aqui uma área em que o seu devedor diz ser o proprietário e com base nessa descoberta, você pode pedir para o oficial de justiça ir lá e penhorar animais, os semoventes que estão com o devedor, tá bom? Agora, é claro que isso costuma ser mais efetivo com a ajuda do juiz, já dentro do processo, quando a execução já começou. Existem algumas coisas que você pode fazer aqui para poder para o juiz te ajudar dentro do processo a descobrir semoventes do devedor. A primeira coisa é uma pesquisa junto ao Infojud. O Infojud é o sistema da Receita Federal, que liga então o juiz à Receita Federal, e você vai pedir para que o juiz oficie a Receita Federal eletronicamente e traga para os autos as declarações de imposto de renda do devedor. E lá, lendo a declaração de imposto de renda, você consegue descobrir se ele tem algum imóvel rural. Tá? Às vezes ele comprou, mas ainda não registrou no nome dele, então você não vai encontrar no cartório de registro de imóveis, mas como ele tem medo do leão, ele declara que ele comprou. Às vezes ele comprou parcelado, por isso que ele ainda não registrou, mas na declaração de imposto de renda dele vai estar. Então, se ele declarou que ele tem a fazenda tal, no município tal, obviamente que dentro dessa fazenda a chance de você encontrar semovente é muito grande. Então, vindo a informação positiva de que ele tem propriedade rural, você vai pedir que o oficial de justiça diligencie para relacionar e penhorar eventuais semoventes que existam lá no imóvel rural, tá bom? Me desculpa aí, eu dei uma engasgada. Então, recapitulando, dentro do processo, pede para o juiz declaração de imposto de renda, olha na declaração, viu que tem a declaração de propriedade de imóvel rural, pede para que o oficial de justiça diligencie para localizar semoventes. Às vezes, na própria declaração, vai estar constando a propriedade de animais, vai estar constando lá 200 cabeças de gado apacentada na fazenda tal, que às vezes é a fazenda onde ele arrenda. Às vezes, na declaração de imposto de renda, vai estar constando um contrato de arrendamento. Geralmente vai estar lá no campo de dívida. No campo de dívida, ele coloca lá dívida de tantos mil reais com fulano relativo ao contrato de arrendamento. Opa, ele tem arrendamento? O oficial de justiça vai lá e vê quais são os animais que estão lá dentro. Então, está aqui uma forma dentro do processo, com a ajuda do juiz, de você descobrir se o devedor tem semoventes. Outra forma, e essa aqui costuma ser muito efetiva, remessa de ofício ao órgão estadual que faz o controle sanitário de animais. Meu amigo, o que é isso? Talvez você saiba, talvez não. O Estado, ele costuma controlar
a quantidade de rebanho que tem lá na sua, dentro dos seus limites territoriais. Para quê? Para fazer controle de zoonose, para poder saber se os proprietários estão fazendo vacinação. Então, todos os proprietários são obrigados a declarar perante o órgão estadual qual é a quantidade de cabeça de gado que ele tem, qual é a quantidade de porco, de ovelha e etc. Então, dentro do processo, você vai pedir para que o juiz oficie para o órgão responsável pelo controle de animais, para que ele informe ao juízo se há registro de animais cadastrados no nome do devedor e em qual quantidade. Com isso, você vai conseguir descobrir se o executado tem animais em algum arrendamento, por exemplo, área não registrada no nome dele. É muito comum que isso aconteça, né? Eu coloquei aqui, no nosso mapa o site dos órgãos estaduais de controle de alguns estados: São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Toda setinha aqui, é um link onde você cai direto no site desses órgãos, tá bom? Tá bom, professor, mas como é que eu faço para o juiz deferir o meu pedido? Você não pode simplesmente, na execução, do nada, formular um pedido assim. Você, no mínimo, tem que justificar para o juiz que o seu devedor tem algum tipo, ou pode ter algum tipo de atividade rural. Como é que você faz isso na prática? Bom, você tem que usar a sua criatividade. Se você está executando um devedor que mora em uma cidade eminentemente agrícola, numa região que costuma ter muita criação de animais bovinos, pondera isso com o magistrado. Olha, magistrado, já tentamos aqui penhorar carro, não encontramos nada. Já tentamos penhorar dinheiro, não encontramos nada. Já tentamos penhorar imóvel, não encontramos nada. Como o devedor mora em uma área eminentemente agrícola, é possível que ele tenha animais. Inclusive, olha aqui, olha essa fotografia dele, e aí vai da sua criatividade. Fotografia dele com vestes representativa de atividade rural. Entra na rede social, às vezes o cara está lá com um caminhonete, com um chapéu, com bota. Você mostra para o juiz que existe uma chance dele ser criador de gado, dele ter cavalos registrados no nome dele. Você não pode simplesmente do nada, numa execução, sair pedindo para o juiz oficiar a torta direita, porque o juiz, muito provavelmente, vai indeferir. Ou você vai formular esse tipo de pedido quando você já formulou todos os outros possíveis e mais comuns. E aí você justifica para o juiz: olha, é uma chance, há uma esperança. Eu não tenho como comprovar que ele cria animais, porque justamente a comprovação vai vir do ofício à Secretaria lá de Agricultura. Então você pede e fundamenta, tá? Não vai sair fazendo esse pedido à torta direita, porque senão o juiz vai indeferir. Agora, uma outra forma de você também descobrir com a ajuda do juiz é realizando pesquisa por escritura pública de compra e venda ou arrendamento de imóvel. Então, você pode pedir para que o juiz oficie aos cartórios da cidade, para que o juiz se utilize de sistemas eletrônicos como o Sensec, por exemplo, para descobrir se há escritura pública de arrendamento, escritura pública de compra e venda que ainda não foi levada a registro, que prove que o seu devedor é proprietário de uma área, e se sim, se você encontrar uma escritura, você mais uma vez vai pedir para que o oficial de justiça diligencie para relacionar eventuais semoventes que estejam apacentados lá naquele local. Professor, e se aparecer um terceiro dizendo que ele é o proprietário desses animais? Bom, o terceiro vai ter que fazer a prova desse fato, O terceiro pode, através de um embargo de terceiro, fazer a prova desse fato. Mas se você fez a penhora com base em um documento, uma escritura, com base numa declaração do próprio devedor de que ele arrenda a área tal, compete ao terceiro fazer a prova no sentido contrário, tá bom? Então, você já sabe como encontrar, como descobrir. É óbvio que isso não é tarefa fácil, mas é óbvio que aqui tem um grande segredo. E o grande segredo está aqui, no depósito e na venda antecipada daquilo que você encontrar. Por quê? Porque hoje não existe mais a figura do fiel depositário, não existe mais a possibilidade de você prender uma pessoa por infidelidade no depósito. Aliás, uma das minhas primeiras determinações de prisão na área civil foi em um caso de penhora de semovente. Eu trabalhava em uma comarca onde era área rural, era grande a área rural,
e um processo havia sido penhorado 1.000 cabeças de gado. E o dono lá, o devedor, tinha ficado como fiel depositário. Passaram-se lá 6 meses, esse gado foi a leilão. E para ir a leilão naquela época, se trazia mesmo os animais até um ambiente de leilão. E na hora que foram buscar, já não existia mais nada. E o credor, mais do que depressa, pediu a prisão do devedor. O devedor era um grande pecuarista e médico da cidade. Eu, obviamente, intimei para que ele apresentasse os animais e ele não apresentou. E eu decretei a prisão e ele foi preso e foi um alvoroço. O fato é que com 2 dias de prisão ele quitou a dívida. Na época em que era possível a prisão do depositário, a coisa era muito mais efetiva. Hoje não é possível, então você tem que se valer daquilo que a lei lhe permite. E olha o que eu vou te ensinar agora para que você nunca seja prejudicado, tá? O artigo 840 do CPC fala assim: serão preferencialmente depositados, e aí vem o inciso 2, os móveis, os semoventes, os imóveis, os direitos aquisitivos em poder do depositário judicial. Então, qual é a regra? Penhorou gado, esse gado não fica coexecutado, porque senão ele vai sumir com esse gado. Esse gado fica preferencialmente em poder do depositário judicial. E o parágrafo 1º fala assim, ó, no caso do inciso 2, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Então, presta atenção, você, exequente, jamais vai deixar semovente penhorado na mão do devedor. Primeira coisa, juiz, fica em poder do depositário judicial. Não havendo, fica na mão do exequente. Aqui, meus amigos, está um grande trunfo, especialmente nos juizados especiais. Apela ao bom senso. Fala com o juiz sobre a possibilidade do bem sumir e não ter nenhum efeito depois. O que adianta penhorar 100 cabeças de gado se na hora de leiloar esse gado vai ter sumido? Argumenta com o juiz que o depósito nas mãos do executado só se admite em caráter excepcional. Isso está lá no artigo 840, parágrafo 2º. Fala assim textualmente: os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Então imagina, os animais foram penhorados numa fazenda a 1.000 quilômetros de distância. O exequente não tem nem para onde levar, nem onde trazer e é muito custoso. Então nesse caso tudo bem, fique com o executado, mas a regra é inverter, tá? Se for o caso, você pode arcar com os custos do transporte e esse custo vai ser adicionado na execução. O custo com a manutenção dos animais penhorados também vai ser acrescentado na execução, na própria execução. Você vai apresentando para o juiz os custos. Ó, esse mês teve custo com o arrendamento da área. Esse mês teve custo com o sal, com o que teve que comprar para os animais, com o pessoal necessário à manutenção. Sim, os bens penhorados que ficam na mão de outras pessoas, todos os custos com ele são de responsabilidade do executado, tá bom? E vão ser abatidos daquilo que for penhorado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, as despesas com o depósito, elas podem ser incluídas na própria execução. E olha, a lei fala da possibilidade de se fazer a venda antecipada dos bens penhorados, justamente para que eles não fiquem gerando novas despesas. E aqui muito pouca gente sabe, muito pouca gente aplica na prática. O artigo 852 fala assim: o juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando, e o inciso 1, se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos a depreciação ou deterioração. E é claro, meus amigos, que os animais, se ele passa de uma certa era, ele começa a perder valor, porque ele tem que morrer para um abate num momento adequado. Então, sim, agora, é claro que você não vai pedir para o juiz autorizar a venda de um garrote, ou autorizar que se abata um gado que ainda não está na idade de ser abatido, tá bom? O artigo 853 fala assim, ó: quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nessa seção, está aqui, ó, a venda antecipada é uma dessas medidas, o juiz ouvirá sempre a outra parte no prazo de 3 dias antes de decidir. Então, é muito custoso para manter a guarda dos animais, pede a venda antecipada, não precisa ser o abatimento, pode ser a venda para um outro criador e o dinheiro vai ser guardado no processo. Se você ganhar a ação, o dinheiro vem para o seu bolso, se você ganhar a execução, se você perder, o dinheiro vai para o bolso do executado e ninguém tem prejuízo. Então, animais bovinos,
a venda antecipada é um grande trunfo que você tem na mão, tá bom? Vamos lá, vamos falar para penhora de animais domésticos. Eu comecei fazendo uma provocação. É possível, então, você penhorar o gatinho de estimação do devedor? É possível você penhorar o cachorrinho de estimação do devedor? Meus amigos, atualmente, a nossa legislação, ela não faz qualquer distinção ou ressalva. Então, os animais domésticos entrariam no conceito de semovente. E a lei disse que os semoventes são penhoráveis. Inclusive, eu trouxe aqui para você uma notícia, você pode clicar no link aqui, ó, de um leilão de um gato persa. A Justiça Federal da Paraíba levou a leilão por R$1.000 um gato persa. E o coitado não foi arrematado. Então, isso é real. Ocorre a penhora de animais domésticos. Mas existe em tramitação no nosso Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, o projeto de lei número 53, que ele é de 2019, que ele exclui animais domésticos da penhora para fins de execução de dívida. Então, embora animais domésticos sejam semoventes, esse projeto de lei quer excluir da possibilidade de penhora os animais domésticos. E olha, o projeto se justifica por questões humanitárias, porque o animal doméstico tem apego com o dono, então não tem sentido tirar ele de um dono e passar para outro. Não é como uma televisão, uma bicicleta. Há quem sustente, né? O animal tem sentimento, ele muda quando ele é tirado do habitat que ele já está acostumado, né? E há quem sustente que seria impossível penhorar o animal, porque isso caracterizaria maus tratos. Porque tirar o animal doméstico de um ambiente e colocá-lo em outro, isso caracterizaria o crime previsto lá no artigo 32 da Lei 9.615, que tipifica, né, o crime de maus tratos. Então há quem sustente que não é possível penhorar animais domésticos porque você estaria praticando um crime. E também há quem sustente que o animal doméstico ele seria equiparado ao bem de família. O artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.009, ele fala da impenhorabilidade do bem de família e fala que essa impenhorabilidade compreende o imóvel, as construções, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos. E aí, o raciocínio da doutrina é assim: bom, se o animal doméstico aliás, se a lei protege a flora, dizendo que é impenhorável as plantações, por que a lei não ia proteger também a fauna, os animais domésticos que estão inseridos dentro daquele grupo familiar? Claro, é uma interpretação aqui extensiva da doutrina que se faz com base nesse artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.009, tá bom? Agora, vamos fazer uma diferenciação aqui, ó. E o animal doméstico que está lá na gôndola de um pet shopping para ser vendido. Ou seja, a essência dele é ser comercializado. Se o pet shopping tiver uma dívida com alguém, você não concorda que esse animal aí sim ele pode ser penhorado? Porque ele ainda não criou vínculo com ninguém. Não vai ser maus tratos você tirar ele dali e entregar para o credor, porque o pet shop vai tirar ele dali e entregar para o comprador. Então eu acho que aqui não tem nenhuma dificuldade, né? Você penhorar um animal já domesticado, aquele que já está acostumado com uma família, é uma coisa. Você penhorar o animal que ainda está disponível para venda, que ainda não foi domesticado, é absolutamente outra questão. Eu espero que a gente vá ver aí, num futuro, cenas dos próximos capítulos, né? Principalmente no que diz respeito a esse projeto de lei. O importante é que hoje você tenha compreendido o que é um semovente, como é que você descobre se o seu devedor tem semovente, como é que você faz essa penhora, o depósito, a venda antecipada. Para quê, meu amigo? Para que você entregue para o seu cliente cada vez mais resultado. Eu trabalho como docente ensinando a prática da penhora, a prática da efetividade da justiça, porque eu quero melhorar o meu ecossistema. Eu quero cada vez mais que a gente tenha uma justiça que dê resultado, que faça com que a população saia satisfeita. Procurei a justiça com crédito, recebi o crédito, e não o contrário. Procurei a justiça com crédito e saí ainda
ainda mais frustrada porque eu não consegui receber o meu crédito. Olha, meus amigos, antes de terminar, eu queria te lembrar, toda quinta-feira, 10h30 da manhã, a gente tem a nossa aula prática. Toda quinta-feira, quem assiste ao vivo consegue o mapa mental. Esse mapa que você está vendo na tela, eu vou disponibilizar ele exatamente agora no canal do Telegram e ele vai ficar lá por 1 hora. Então, você que está ao vivo tem a chance de baixar. Daqui 1 hora, o mapa sai de lá. E eu faço isso porque eu quero privilegiar você que tem compromisso. E, aliás, a última palavra que eu tenho é sobre você. Eu quero te dizer que se você está aqui hoje comigo, 10h30 da manhã, com toda certeza você é especial. Porque você entendeu que o caminho do conhecimento é o principal e o melhor caminho para fazer com que você alcance todos os seus objetivos. Meu amigo, foi assim com a minha vida. Desde quando eu entendi que estudar ia me colocar onde eu quisesse. E é assim com a vida de qualquer pessoa que tem sucesso sólido e honesto, obviamente, né? É através do estudo, do conhecimento. E eu espero hoje ter colocado mais um tijolinho aí, ó, no seu castelo do conhecimento, para que você verdadeiramente possa transformar a sua vida, entregar resultado para os seus clientes. Porque quem entrega resultado não precisa correr atrás de cliente. O cliente sai satisfeito e ele volta. O cliente sai satisfeito e ele te indica. É isso aí. Eu te espero na próxima quinta-feira, 10h30 da manhã. Um grande abraço. Fica com Deus.